A autópsia da profecia. Perguntas e respostas com Scott Clark, Apocalipse 12 e o Filho Varão revelado. Em meu último vídeo, Autópsia da Profecia, você pode assistir aqui, eu fiz uma atualização sobre o sinal de Apocalipse 12, o que eu estava estudando e o que eu acho que é. Isso é algo que eu tenho estudado por anos desde que eu o encontrei em um programa de astronomia em 2011. Eu fiz muitos vídeos sobre isso e está chegando perto e eu vou fazer mais vídeos. Se você gostaria de saber mais, se você gostaria de saber o que eu continuo aprendendo, então se inscreva no canal. Foi me dado um artigo para ler recentemente por alguém que postou no Facebook para eu dar uma olhada. Então eu fiz isso. E me levou a alguns entendimentos sobre a língua grega. E essa história sobre a mulher, o dragão e a criança que eu não vi antes, e encaixou perfeitamente em minha própria pesquisa. E isso explodiu minha mente, porque isso tem tudo a ver com o arrebatamento da igreja. E isso é algo que eu aludi em meu último vídeo. Mas eu falava mais sobre o estilo da escrita de João, que também é totalmente aplicável, mas agora existem mais evidências convergindo e fatos que eu não tinha percebido antes. E eu quero te levar através disso. E está em uma entrevista de um senhor do Seminário Teológico de Dallas, e que eu vou dar crédito no final desse vídeo. Primeiro de tudo, deixe-me ler para você a história que aconteceu. Essas profecias que são simbolismos que acontecem no período da tribulação, isso é um sinal da tribulação, mas também um sinal do arrebatamento. Deixe-me começar com Apocalipse 12, verso 1. Que diz: viu-se grande sinal no Chamaim, isso é, o céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Isso é o que eu tenho mostrado por anos sobre esse sinal no céu, que eu encontrei em 2017 e acontece na Festa das Trombetas em 23 de setembro de 2017. Eu fiz muitas imagens sobre isso e na verdade está por toda a internet agora e muita gente boa fazendo pesquisas sobre isso, e isso vai ser grandioso. Isso vai ser grandioso. Mas depois do verso 2, João entra em um outro sinal. Ele diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E então no verso 5 ele volta de novo para a mulher e a criança. Ele diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Nós iremos para o resto disso e um pouco aqui.
Mas eu quero te dar um esboço geral dessa história, porque está chegando. É uma profecia e vai acontecer, e eu acredito que vai acontecer muito em breve. Eu não marco datas, mas eu te digo que as pesquisas que eu tenho feito, quase todas têm prendido a isso. Mas eu não vou dizer, eu vou deixar você assumir, porque eu não sou um marcador de datas. Vamos entrar nisso, vamos entrar nesses sinais novamente. E vamos dar uma olhada em algumas coisas que não percebemos. Porque somente lemos em português. Lembre-se, sua versão em português é apenas uma tradução. E toda tradução em inglês tem seus problemas. Vamos ao original. E vamos ver o que João realmente quis dizer. Os primeiros a advogarem sobre o arrebatamento pré-tribulação apontam para Apocalipse 12:5 como decisiva evidência exegética para o arrebatamento pré-tribulação da igreja. O problema é que isso é uma visão simbólica e precisa ser cuidadosamente interpretada, e as questões de interpretação são um pouco complicadas e requerem um conhecimento do grego original. E é o que vamos fazer, vamos olhar as palavras. Consistência nos simbolismos é a chave. A mulher representa uma entidade corporal, Israel. O dragão representa uma entidade corporal, que é o sistema mundial controlado por Satanás. E o filho varão é o corpo de Cristo, que também representa uma entidade corporal. E isso é algo que eu não tinha visto antes. Yeshua não pode ser esse filho varão em Apocalipse 12, porque ele nasceu muito antes de Apocalipse. Significa então que essas profecias ainda não tinham sido cumpridas no tempo em que foram reveladas a João, e o filho varão não havia nascido. No tempo ou antes do tempo de Apocalipse dessa profecia de João. Vamos olhar Isaías. Uma alusão de Isaías 66, 7 e 8, o uso de um aditivo neutro arsen, que é masculino, é modificado agora quando o filho é ruios, que significa filho maduro. E a imagem de Israel dando à luz leva cuidadosamente os leitores para Isaías 66, 7 e 8, quando lemos na Septuaginta, a versão grega do Velho Testamento, que diz: antes que estivesse de parto, é Israel partando. Esse é o tempo da tribulação, o tempo da angústia de Jacó. O período da tribulação. Antes da mulher, Israel, estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, antes da tribulação, nasceu-lhe menino, a palavra é arsen. E João explicitamente quebra a regra da gramática grega. Ele modifica o masculino filho com um neutro masculino para nos apontar para a passagem de Isaías 66. A criança em ambos os casos é corporal, não um indivíduo. Se olharmos para o fundo simbólico de Daniel 7, João usa o termo ruios, que é filho. Em Apocalipse 12:5 nos conecta a visão do Filho do Homem, de Daniel 7, 13 e 14, que é interpretado corporalmente como o Messias e seus santos. João usa o termo filho em Apocalipse 12:5. Literalmente, ela deu luz a um filho, um macho, não o termo criança que muitas traduções trazem. Muitas pessoas não entendem que o Filho do Homem em Daniel 7 é interpretado por um anjo corporalmente. Gabriel disse isso corporalmente, o mesmo que Apocalipse 12:5, filho varão macho, é interpretado corporalmente pelo corpo de Cristo.
Também a imagem das 7 cabeças e 10 chifres do simbolismo do dragão antes também nos aponta para Daniel 7, que parece estar por detrás dessa visão de Apocalipse 12. E o filho varão foi arrebatado. A palavra em Apocalipse 12:5 é a palavra para arrebatado, harpazo, que significa um remover repentino, um apanhar em contraste com a ascensão de Cristo, que eu acreditava antes. O Novo Testamento usa o termo ser levitado, ascender, levado para cima. Esse é um termo neutro usado para remover algo de um lugar a outro. Em Apocalipse 12:5 tem um filho varão repentinamente retirado do dragão que quer devorar esse filho. A ascensão de Cristo foi gradual. Em Atos, não repentina, também Apocalipse 12:5 está no contexto de um resgate da ameaça do dragão. A palavra arrebatamento, harpazo, é apropriadamente usada no Novo Testamento para resgate, e na ascensão ao céu, Cristo não estava sendo resgatado, mas ele ascendeu vitoriosamente e não havia perigo do diabo ou de alguém. O termo arrebatamento, harpazo, nunca foi usado para a ascensão de Cristo ao céu. Então uso o harpazo em um contexto de resgate, como em Apocalipse 12:5, é completamente inapropriado para descrever a ascensão de Cristo, mas é completamente apropriado para descrever o arrebatamento da igreja, como o resgate de Satanás emergindo para destruir a igreja, quando se aproximam os tempos finais. Existem aplicações corporais. Em Salmos 2:9, Apocalipse 2:26-27, também 12:5 e 19:14-15. Então vamos a eles. Então, em Salmos 2:9, Yahvé diz a Yeshua: você as quebrarás, falando das nações. Com vara de ferro você os despedaçarás com um vaso de oleiro. Em Apocalipse 2:26-27 diz: Yeshua estende essa promessa à igreja, ao corpo de Cristo. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Em Apocalipse 12:19-14-15, Yeshua e os exércitos vêm à terra cumprir a promessa, e seguiam-no os exércitos que há no céu, com vestiduras de linho finíssimo, branco puro, montando cavalos brancos. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse mesmo salmo é citado em Apocalipse 12:5. E se aplica ao filho varão. Assim, o filho varão, feito união de Cristo com o seu corpo, o corpo de Cristo, a igreja, é a mais consistente aplicação à promessa do Salmo 2:9, estendendo ambos para Cristo e a igreja. A conclusão é essa: não existe boa exegética razão para rejeitar o filho varão, representando a igreja em união com Cristo. A comum identificação que o filho varão é Cristo sozinho não conta com evidências exegéticas, ignorando a imagem formada em Isaías 66. Na verdade, contraditando o significado básico de harpazo. A identificação do filho varão como a igreja em união com Cristo
incorpora todas as evidências. Portanto, a melhor interpretação de Apocalipse 12:5 é o arrebatamento da igreja descrito em 1 Tessalonicenses 4:17. Tendo identificado o filho varão como o corpo de Cristo e seu apanhar é o arrebatamento, a outra questão que temos que responder é se essa visão representa o arrebatamento pré-tribulação, depois do filho varão ser arrebatado em Apocalipse 12:5. Nos é dito que acontece uma guerra no céu, Miguel, o arcanjo e seu exército, não a igreja, luta com o dragão. E ele é jogado na terra em 7-9. Lembre que o arcanjo também é associado ao arrebatamento da igreja. Em 1 Tessalonicenses 4:16. Essa guerra leva algum tempo. Daniel 10:13 revela isso a nós. Na verdade, quando o diabo é jogado para a terra, existe uma canção de vitória no céu. Leia capítulo 12, de 10 a 12, lendo isso, vendo que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Essa canção faz todo sentido, não faz? Depois do diabo ser lançado à terra por Miguel, ele se volta para atacar Israel. E o fiel remanescente de Israel que vem da mulher, Apocalipse 12:13 diz: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho varão. Ele persegue Israel de onde a igreja veio. 14. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto. Aí é onde é sustentada, tal. São 3 anos e meio, aí vocês leem aí esse versículo. Protegida fora da vista da serpente. No verso 15 vimos mais alguns simbolismos. Ele diz: da boca da serpente arrojou água como de um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse varrida pelo rio. De qualquer forma, rio ou inundação é simbolismo para invasão e ataque. Isso são exércitos militares. Isso que significa água vindo da boca da serpente. No 16 diz: a terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Isso significa que essa invasão foi fracassada. 17. Irou-se o dragão contra a mulher, Israel, e foi pelejar com o remanescente da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, o Messias. Quem são esses? Quem é o remanescente? São aqueles que possuem testemunho de Jesus, o Messias. Essas são as pessoas que vieram a ser salvas no período da tribulação. A palavra remanescente significa um pequeno resto de quantidade de algo. Isso significa que existe uma pequena quantidade de crentes na terra. Os crentes judeus fugirão para as montanhas, como em Petra. Quando verem a abominação da desolação, que é um ídolo indo ao templo, o que Isaías também revela, porque o anticristo entrará nele e proclamará a si mesmo ser Deus, mas Yeshua disse isso antes nos evangelhos. E ele disse: quando pois virdes o abominável da desolação sentado no templo, fujam para as montanhas. Sentado no templo, fujam para as montanhas. É o que foi dito bem aqui em Apocalipse. Mas o remanescente serão aqueles também que não estão no Oriente Médio e não podem chegar a Petra.
Mas os que chegaram à salvação porque entenderam o que está acontecendo. O arrebatamento aconteceu, eles estavam errados, eles não eram salvos naquele tempo e vieram a ser salvos. Eles são chamados os santos da tribulação, eles não foram salvos antes da tribulação. Portanto, eles não são a igreja. Eles são chamados remanescentes, santos da tribulação, no entendimento do ciclo da colheita, a primeira ressurreição. Existem em 3 partes. Existem os primeiros frutos, a primeira parte da colheita. Então, o resto da colheita, para ser colhida, leva um pouco de tempo. Para nós, são 2000 anos, e a principal parte da colheita, que é a igreja, será colhida. Isso que é o arrebatamento. Mas nos é dito no Velho Testamento como o ciclo funciona. Você tem que deixar os cantos para os pobres. São chamadas de espigas caídas. Esse é o remanescente. Remanescentes, espigas caídas, deixados para trás. Mas são deixados para trás que se tornarão crentes. É o dia que serão decapitados por causa da perseguição do dragão. Resumindo, o arrebatamento do filho varão, que é a igreja, o corpo de Cristo, resultando numa guerra no céu, e ambos acontecem no início dos 7 anos de tribulação, a guerra no céu e o expulsar Satanás para a terra, seguido por uma invasão terrestre na tentativa de atacar Israel. Acontece nos primeiros 3 anos e meio. O voo da mulher acontece depois da abominação da desolação, que é no meio, e o reino da besta acontecerá na segunda parte da tribulação. Portanto, o arrebatamento do filho varão, a igreja, o arrebatamento acontece antes da tribulação. Aleluia e Maranata. E agora então? O sinal de Apocalipse 12 está conectado diretamente ao arrebatamento pré-tribulação. Porque o filho varão que a mulher deu à luz é, na verdade, corretamente referenciado como a igreja. Porque a igreja veio por meio de Israel, a mulher é Israel. Não haveria nenhuma igreja se nosso Messias não viesse por Israel. E estamos aqui porque ela está aqui. E eu achei maravilhoso e espero que você também. Eu espero que isso possa colocar algo em sua mente. Que o sinal de Apocalipse 12, baseado nos sinais que temos no céu, em setembro, em 2017, é muito mais do que algo normal. É uma espantosa conjunção de estrelas. A mulher é Virgo, é a Virgem, o nascimento virgem. Ela está vestida do sol. O sol está em Virgem todo o ano no outono, a lua sob seus pés. Ela passa seus pés em tempos de lua cheia, como na festa das trombetas no outono. Também é interessante, é que a lua viaja abaixo e acima da linha eclíptica. A cada 10, 11 anos, os pés dela estão aqui. Só existe uma vez, somente um ano, a cada 10 ou 11 anos, que na verdade ela fica aos seus pés. Nos outros anos ela está lá embaixo, nem chega perto. Esse é o mais alto ponto, o ponto mais alto anual de cada década. Nesse 2017,
literalmente em um período de 6.000 anos, você pode contar 9 ou 10 a cada 10 ou 11 anos. E outros não mais. Exceto esse ano, o ano que vem. Então a mulher vestida do sol com a lua aos seus pés, ela tem 12 estrelas na sua cabeça. Leão, a constelação rei, está bem acima da sua cabeça, que representa o rei, o Messias, que é o chefe. Ele é o Messias dos judeus, ele é a coroa deles. Mas Leão tem só 9 estrelas. Isso significa que você precisa de 3 mais, o que coloca mais variáveis na equação. É como acontecem as 3 outras estrelas, astroplanetas. Astro significa planetas. É latim para o que estrela é. Estrela errante significa estrela errante, é o que astro, planeta significa. Quando você diz, olha, um planeta, você diz, olha, uma errante. Planetas são estrelas, então 3 mais estrelas. Vem ao alinhamento, formando 12. E então, ela está em trabalho de parto para dar à luz. Júpiter, o planeta rei, pisaduras e feridas nos seus lados. Pelas suas pisaduras somos sarados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ele é o maior planeta, o planeta rei, e entra pelo seu lado, o que é interessante, pois isso representa como Maria concebeu. Da mesma maneira como Eva foi concebida de Adão, de uma costela do seu lado. E então, 9, somente pequeno 9 meses, 42 semanas, o que é um período de gestação longo, bem antes de dar à luz. Júpiter entra em um movimento retrógrado dentro da mulher e sai entre as pernas dela, e observe isso que na linha eclíptica que ela está. Ela não está em pé, ela não está com a cabeça levantada, ela está deitada com as pernas levantadas para o ar, como uma mulher dando à luz. E o planeta rei, que fica dentro dela por um período de gestação humana, sai por entre as pernas. E esse alinhamento acontece na festa das trombetas, o que é exatamente onde estamos esperando que o arrebatamento aconteça. 7 dias muito especiais foram dados para Moisés por Yahvé, em Levíticos 23, e são chamados compromissos. Compromisso que o Messias tem que cumprir pessoalmente. O que ele fez, existem 7 e 4, foram cumpridos. E ele veio na Páscoa e morreu na cruz. Ele foi enterrado no outro dia, que é a próxima festa, a festa dos pães asmos. Ele entrou na tumba e ele saiu da sepultura. Ele saiu da tumba bem na festa das primícias. Ressurreto dos mortos, primeiros frutos representa a ressurreição. E 40 dias depois a igreja nasceu em Pentecostes. Ele nos enviou a Ruach HaKodesh, seu Espírito Santo, cumprido. Foram cumpridas cronologicamente, e a próxima é a festa das trombetas. E a festa das trombetas tem todas as correlações que precisamos, que sabemos que será o arrebatamento. Paulo escreveu isso, dizendo que o arrebatamento acontecerá no que chamamos de a última trombeta. O que acontece ser, como você pode encontrar em enciclopédias judaicas, que a tequiá, não sei o que lá, a última tequiá significa trombeta.
o sopro da trombeta. É a 100ª tocar da trombeta. Adivinha onde? Na festa das trombetas. Paulo claramente escreveu em linguagem das festas. Ele disse que Yeshua é o nosso Cordeiro Pascal. Ele disse: celebrem a festa dos pães asmos. Ele conectou o falar em línguas com a festa das semanas, que é Pentecostes, e ele disse que a ressurreição e o arrebatamento serão na última trombeta. A festa das trombetas. Ele disse isso. Na mesma carta que ele revelou o arrebatamento para a igreja em Coríntios. 1 Coríntios. Ele falou a eles usando a língua das festas. Se a sua audiência não sabe do que você está falando, você não é um bom orador ou professor. Por que ele falou desse jeito? Por que ele falou sobre essas coisas? Porque a igreja primitiva basicamente era formada de judeus e entendiam sobre isso, e nós não entendemos porque nós não entendemos os dias de festas. É por isso que estou tentando ensinar isso por 5 anos. Temos que entender que essas festas serão cumpridas na ordem exata que foram dadas, e temos que entender o significado de cada dia de festa. Profeticamente, a festa das trombetas é o arrebatamento, e eu estou totalmente convencido disso. Então acontece que em 2017 esse maravilhoso sinal ocorrerá na festa das trombetas. Paulo também escreveu que o arrebatamento acontecerá em um abrir e fechar de olhos. No judaísmo, o abrir e fechar dos olhos é a hora que depois do pôr do sol vai ficando escuro, escuro, escuro. E eles dizem que o momento da noite começar no abrir e fechar dos olhos depois do pôr do sol. Isso que Paulo escreveu? Provavelmente. Festa das trombetas no pôr do sol. O arrebatamento irá acontecer, porque é nessa hora que o dia começa, é quando as coisas se fazem novas. Eu não digo que o arrebatamento irá acontecer em 2017 na festa das trombetas. E eu quero sempre ser cuidadoso por não dizer isso. Mas minha pesquisa e pesquisa de outras pessoas, agora combinada, contam uma maravilhosa história. E pinta-nos uma maravilhosa pintura. E é isso que eu quis compartilhar com vocês. Espero que você seja salvo. Espero que você tenha colocado sua fé em Yeshua, Messias, Jesus Cristo. Romanos 10, 9 a 10 lhe dá as ferramentas para fazer isso, com o seu coração. E eu espero ver você lá quando acontecer. Bom, pessoal, nós terminamos agora a segunda parte e eu peço desculpas e a compreensão novamente pelos erros, pelo tropeçar das palavras. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma e logo estarei publicando a terceira parte desse estudo, tá bom? Um grande abraço para vocês, Deus abençoe.